Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos começar aqui mais um dia de live. Hoje, dia 30 de junho de 2020. Um ano nada fácil para todos nós, mas a gente segue caminhando e trabalhando, como sempre, né? Só esperando algumas coisas carregar aqui e vocês começarem a entrar para a gente ir conversando. Hoje não tem convidados, somos só nós. Vim falar algumas coisas que o pessoal tem pedido bastante a respeito de guarda. Principalmente algumas pessoas que querem entrar na guarda. Tem gente que quer entrar na guarda. Tem muito aluno aqui no Instagram que sempre está perguntando sobre a guarda, sobre como é ser guarda, sobre as leis que regem as guardas municipais. Dúvidas sobre quem trabalha armado, quem não trabalha armado. Dúvidas sobre planos de cargos e carreira. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, certo? Estou abrindo aqui a 13.022 para a gente falar um pouquinho dela também. E esperar a galera entrar aí para a gente começar a falar, tá? Bom, eu sou guarda municipal aqui em Recife desde 2012, sou do concurso de 2011, então sou guarda aqui desde 2011. Wanda, minha amiga, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Evandro, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo só nós aqui. Hoje eu tô sem convidado, hoje é só a gente. Como eu estava dizendo, eu sou guarda municipal em Recife desde 2012. São 8 anos trabalhando como guarda municipal e ao longo desse tempo a gente identificou diversas lutas da nossa categoria, diversas atividades que a gente pode fazer, deve fazer, precisa fazer para a nossa cidade funcionar, principalmente para a segurança. A gente infelizmente hoje tem uma segurança ineficiente muitas vezes. A gente não consegue dar o atendimento que as pessoas precisam, que a sociedade precisa. O número de policiais militares nos estados é insuficiente. O governo, por sua vez, não comporta a quantidade de servidores que seriam necessários para fazer segurança nos municípios, no caso nos estados. E então começou a ser utilizada ainda mais as guardas municipais para ajudar na segurança pública. Certo? Seja bem-vindo, Jonathan, Flávio, meu amigo, Josias da Guarda. Josias, estou aguardando você, viu? Pra gente marcar uma live aqui. Essa semana eu tenho um live amanhã com Eduardo Santana, que é pré-candidato de Camaragibe. Eu tenho um live na sexta-feira com o Marcos, que é do Ceará. A gente vai falar sobre homofobia. E eu tenho live com o Adailton, que é do Rio Grande do Norte. Ele é guarda municipal em Natal e é pré-candidato a vereador em Parnamirim, que é uma cidade ao lado de Natal, no domingo às 16 horas. Certo? E aí eu tô aguardando você também, Josias. Josias é pré-candidato em Trindade. Também tô aguardando ele aqui pra gente fazer uma live junto. Seja bem-vindo, Renan. Gilvan. Então, como eu tava falando, a Guarda Municipal, ela foi criada para um determinado fim. E posteriormente ela foi recriada, né? Eu costumo dizer que ela foi recriada. Porém, ela foi recriada no seu marco regulatório em 2014, mas as alterações que foram feitas no marco regulatório em 2014, elas já vinham acontecendo naturalmente em todo o país ao longo dos últimos anos do serviço da guarda. Ela já vinha acontecendo. Essas mudanças já vinham acontecendo. Então, elas só foram ratificadas no marco regulatório, que é a 13.022. Então, o que acontece? A partir de 2014, a Guarda Municipal começou a ter mais atribuições que ela já vinha desempenhando, mas ainda não estava no papel. Então, começou a estar legalmente. Boa noite, Renan. Boa noite, guerreiro.
começou a estar legalmente. Certo, Josias, estou só aguardando você, tá bom? Só você entrar em contato comigo que a gente marca a data. A gente tinha marcado, remarcou, não tem problema, a gente marca o melhor dia para você. E Jaziel, seja bem-vindo, querido. Então, o que acontece? As guardas municipais, elas tiveram mais atribuições ligadas a ela na 13.022. Mas a gente, na verdade, já desempenhava essas atividades. A gente já vinha desempenhando essas atividades há muito tempo. Inclusive as guardas de Sul e Sudeste. As guardas de Sul e Sudeste já vinham exercendo a atividade policial em suas cidades. Patrulhamento urbano, patrulhamento rural, segurança preventiva, todo tipo de ronda, ronda ostensiva, agrupamentos táticos, rondas da capital. Já vinham fazendo consórcios e convênios com outras guardas entre si, como existe em São Paulo, é a Guarda Metropolitana. E por isso tudo foi alocado na 13.022. Um pouquinho da história da 13.022 é o seguinte. A 13.022 ela começou a ser construída em 2003. Veja quantos anos ela levou para ficar pronta, né? Ela foi um projeto iniciado em 2003. Teve a influência de diversos partidos políticos. Sofreu algumas emendas, algumas alocações. Abraço, Luciano. Então, teve uma participação política muito ativa de diversos partidos para a adequação da nossa lei. E nela ficou pactuado tudo que seria, a partir daquele momento, a atividade da Guarda Municipal. E, enfim, foi aprovada e sancionada pela presidenta Dilma em 2014, dando aos administradores um prazo de, no máximo, 2 anos para se adequar a ela, certo? E nela veio como princípios mínimos de atuação da Guarda, no seu artigo 3º, ela fala sobre a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, prevenção da vida, redução do sofrimento, diminuição de perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. O uso progressivo da força é algo inerente a qualquer atividade de segurança policial. Qualquer instituição de segurança policial vai ter estabelecido o uso progressivo da força. O que é o uso progressivo da força? É você, para precisar fazer valer a sua atividade, para você nortear a sua atividade, você saber que você pode usar a força física, mas que você precisa usar ela de forma comedida até onde for possível, certo? Quando não for mais possível, infelizmente, é necessário haver essa progressão da força para poder fazer valer o direito do outro, fazer ser imputada a lei a quem de fato está querendo restringi-la, certo? Flávio falou aqui que foi essa demora toda para sair e saiu falha. Na verdade, Flávio, para mim a única coisa que a 13.022 falhou foi ela não estabelecer uma pena para o gestor que não se adequasse. Porque ainda hoje a gente tem gestores que não se adequam. A gente ainda hoje tem uma defasagem muito grande da 13.022 nos municípios. A maioria dos gestores não se adequam e eles acham que isso é discricionário a eles. E na verdade não é discricionário. Porém, a lei não estabeleceu uma penalidade para esses administradores que não cumprem, que não a cumprem. Então ela falhou nisso aí. De toda forma, ela veio muito completa, inclusive com um rol de competências no artigo 4, que são 18 incisos. Então, assim, é muita atividade que a gente já fazia, mas não estava regulamentado e passou a ser regulamentado. Por isso que foi chamado muitas vezes, na época do marco regulatório, em 2014, na época que ela foi instituída, muitas pessoas falaram sobre sobre essa lei ser a transformação da guarda na polícia, tá? E isso aí
destoa um pouco da realidade, porque na verdade a guarda já exercia um poder de polícia e atividade policial, mas o poder de polícia sequer é do agente público. O poder de polícia é do Estado, o poder de polícia é do município, certo? Que aí o agente o utiliza para defender os interesses do município em relação ao serviço público de segurança pública. Essas questões de polícia, existe um movimento sobre a questão da polícia municipal. Polícia municipal nós já somos. O que eu não vejo com bons olhos é a troca do nosso nome, de guarda municipal para polícia municipal. Porque nós somos uma instituição diferenciada. A nossa lei foi muito bem posta, muito bem discutida por diversos partidos políticos e ela foi muito bem estabelecida para a gente fazer uma segurança de prevenção. E não se pode se confundir a segurança preventiva com ostensiva e também com a questão do uso de arma. Vou explicar. Eu costumo dizer que a segurança preventiva ela é muito mais eficaz que a ostensiva, certo? Por quê? Porque a ostensiva ela pune o crime que foi cometido. A preventiva ela evita que o crime seja cometido. Então isso é muito mais importante. É muito mais importante para nós como agentes de segurança, para nós como sociedade, evitar que o crime aconteça do que simplesmente puni-lo, né? Pergunte para quem perde um parente para a violência. Se a punição do acusado transforma de fato sua vida. Talvez gere uma sensação de justiça, porém a lacuna que deixou aquela violência, infelizmente, não é reparada jamais. Então o importante é que a gente faça esse trabalho de prevenção. E é o mais importante da nossa instituição. Porém, a gente tem que atentar para o seguinte. A gente, quando está realizando rondas preventivas, a gente pode e muito provavelmente vai se deparar com crimes que já estejam sendo cometidos. E aí a gente precisa ter condições de atuar de forma repressiva nessa situação. E é por isso que a lei prevê que exista o uso progressivo da força, certo? Quanto a... Oi, Ed, tudo bem, querido? Vocês estão comentando bastante aqui, eu vou dar uma lida no que vocês estão lendo. E a gente continua, tá? A gente tem tempo à vontade aqui hoje. Vamos lá. A presença da minha amiga Preta Ferreira. Seja bem-vinda, Preta. Preta é um ícone aí no país inteiro, no marco na luta do povo negro, dos movimentos sociais. É uma honra tê-la aqui, viu, Preta? Ponto importante também é a verbalização. O operador também tem que utilizar a verbalização em um tom que possa aumentar ou diminuir, dependendo do indivíduo abordado. É verdade, Silva, veio. A gente tem que ter uma postura na hora da abordagem, certo? A gente tem que ter uma postura firme e ao mesmo tempo que não ultrapasse os limites da cordialidade que a gente deve tratar as pessoas. Mas lembrando, a gente sempre lembra, a gente trabalha na rua, eu sempre fui de rua, a gente sempre lembra que os limites do tratamento, inclusive... Deixa eu ajeitar aqui. Os limites do tratamento, de fato, eles vão se adequando ao que vai acontecendo na abordagem. Isso é óbvio e é necessário, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente faz uma abordagem, não está escrito em ninguém se aquela pessoa é um criminoso, comete crimes, está foragido, está armado, está qualquer tipo de coisa que seja. Então é necessário o mínimo de segurança possível na utilização da arma para abordagem, na utilização da verbalização para a pessoa sentir que você está atento com a energia necessária para uma resposta caso seja agredido ou qualquer coisa do tipo.
Então, é necessário esse tipo de abordagem, de direcionamento e, como prevê a lei, o uso progressivo da força. Voltando para a lei, Eduardo querido, tamo junto, meu filho. Eduardo de Toritama. Evandro fala o seguinte: vejo falha nas porcentagens do edifício do efetivo por população, muito pequenas proporções. Eu concordo com você, Evandro, principalmente na questão do mínimo. Foi estabelecido um máximo, um efetivo máximo na lei, mas não foi estabelecido um efetivo mínimo. A gente vai chegar lá. Então, o que é que acontece? Foram... Peruque, querido, seja bem-vindo. Seja bem-vindo também, Peruque. Peruque é outro guerreiro nacional, bem conhecido, que a gente gosta bastante. Então, a lei, ela foi feita, e há quem diga que ela é falha. Eu costumo dizer que ela só falhou nesse sentido, de não estabelecer uma pena para quem não a cumprisse, para quem não se adequasse, ao município que não se adequasse. Porém, como toda lei e tudo na vida, filosoficamente, isso é comprovado, a gente pode fazer argumentações sobre tudo para lados positivos ou para negativos. Isso aí cabe ao nosso raciocínio e a argumentação para todo tipo de coisa tem. Então é por isso que as leis, as pessoas falam assim, as leis sempre deixam brechas, mas a verdade é que tudo na vida tem brechas, porque nada é absoluto. Nada é absoluto, né? Tudo é relativo, principalmente quando se trata do viver em comunidade. Então, o que é que acontece? A gente vai encontrar gestores que se utilizam dessa questão dos espaços que a lei permite, principalmente sobre as legislações municipais, e a possibilidade do município legislar em favor do seu município, a partição de poderes, o município tem essa autonomia de legislar no seu município, e eles se utilizam disso, e por isso mesmo uma lei federal ela não pode ser tão taxativa. Eles se utilizam disso para não cumprir a lei. Porém, em todos os municípios que a gente tem prestado queixa, tá? Isso tem sido adequado. Todo município que a gente presta queixa, eles têm sido obrigados a fazer a adequação. A gente não tem conseguido fazer a adequação ainda com essas queixas no Ministério Público do armamento. Porque o armamento ele tem a lei específica, que é o Estatuto do Desarmamento. E a 13.022, ela corrobora que o guarda é armado, mas ela também diz que é conforme o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, por sua vez, também já diz que a guarda é armada, com uma única ressalva, que era a questão da popularidade, que ele dizia que guardas em cidades com menos de 50 mil habitantes não seriam armados. Mas isso, inclusive, já existe uma liminar do STF, o ministro Alexandre de Moraes, já deferiu uma liminar em favor desses municípios, dizendo que pode sim esses municípios serem armados também, mesmo que tenha menos de 50 mil habitantes, e inclusive dentro e fora de serviço, sem problema. Porque, infelizmente, a violência que a gente vive hoje no nosso país, ela não escolhe a cidade, não escolhe a população. Se antes a gente tinha cidades que tem menos pessoas, que a gente tinha menos pessoas e ela era menos violenta, hoje em dia isso não acontece, infelizmente, né? A gente tem facção do PCC aqui em Surubim, né? Então, é uma coisa que já ficou determinada, inclusive pelo STF, como eu disse, através de liminar, até que seja tudo transitado em julgado, né? Existem várias ações, existe inclusive uma ação de inconstitucionalidade dessa lei, porque os donos da segurança pública não querem que a guarda participe da segurança pública, então questionaram a lei, mas não tem o que se questionar da lei. A lei já foi
já foi dito por N casas que ela é constitucional, o STF já bateu o martelo, só falta eles ir para a ONU, sabe? Só falta eles recorrer lá. Mas já está tudo encaminhado nesse sentido de que a lei é constitucional e tem que cumprir. Então o que acontece? Com todas essas atividades que foram nos passadas e na verdade a gente já exercia, elas só foram regulamentadas pela 13.022, a gente teve um renascimento das guardas. Porque as guardas lá atrás foram constituídas para uma atividade, certo? Que era cuidar das praças e dos prédios públicos. Depois ela passou a cuidar das praças, bens e serviços públicos. Serviços públicos, eles são feitos inclusive na rua, tá? O pessoal da limpeza, a galera gari, tá fazendo serviço na rua, é um serviço público, tá fazendo serviço público e cabe à guarda municipal bem zelar para esse serviço, né? Cabe a guarda fiscalizar para que as pessoas não joguem lixo na rua, porque tem que se prezar pelo serviço público. E era isso que funcionava a guarda. Só que a guarda, como eu disse, começou a exercer outras atividades, como policiamento. Então, no que eles foram realizando esse policiamento, principalmente no sul e no sudeste, as guardas foram mudando. E isso não aconteceu só lá. A gente tem aqui em Pernambuco, guardas que assumem por completo a segurança pública do seu município, porque muitas vezes o efetivo nessas cidades é de 2 policiais militares, certo? A violência cresceu muito no país, cresceu muito. Com o crescimento da população, também cresceu a violência. Por diversos motivos cresceu a violência e hoje a gente precisa combater a violência, e para combater a violência os efetivos que existem hoje não são suficientes e os governos estaduais eles não têm condições de contratar a quantidade de policiais militares que seria necessário para fazer toda a segurança do estado inteiro. Então as guardas municipais, muitas vezes nessa cidade, já assumiam esse papel de policiamento, de rondas, de fiscalização de trânsito, que foi outra coisa que foi ratificada na 13.022. Foi inclusive, e aí a gente vai começar a entrar num assunto chato, mas tem que ser dito. Aí o Peru que está falando aqui, acho que também é inconstitucional esse artigo que limita o número máximo de GMs. Vê, Peru, que eu também acho, porém, eu acho que deveria existir um limite mínimo, né? Eu acho que deveria existir um limite mínimo. Existem motivos políticos, sociais, ideológicos e históricos que fazem todas as nossas leis, inclusive, não só foi a 13.022 não, mas que fazem todas as nossas leis. E um é o que a gente conhece bem, que é o assunto chato que eu tava falando, que é o calo no sapato, mas a gente tem que tocar nesse assunto, que é a questão da militarização das nossas atividades, das nossas instituições. Nosso país passou por um período de ditadura militar muito severo, que as experiências naquele momento não foram boas e que com a abertura da democracia, e a democracia hoje é o melhor tipo de governo que existe, melhor tipo de sociedade, é uma sociedade democrática, e a gente poder decidir as coisas no nosso país. Isso é salutar demais, é a gente ser democrático e viver num país que tenha democracia. Então, quando a democracia foi instaurada, ela foi aberta, há muitos questionamentos sobre a nossa democracia, mas a democracia, a ideia de democracia, ela é perfeita, tá? O problema são as pessoas. O problema são as pessoas que hoje estão no poder, o problema não é da democracia em si. Então, o que acontece? Por essa experiência lá atrás e pela experiência no mundo inteiro que deixou, que não usa as polícias militares, só existe militarismo nas forças armadas, na maior parte do país, do mundo que diga, na maior parte do mundo, não é em todos também, a gente sabe que muitos têm, inclusive quem cuida da segurança é o próprio exército em muitos países, em alguns países inclusive mais que existem ditadura,
Então, quem cuida da segurança são realmente militares. Mas a maioria dos países, e principalmente os países nórdicos na Europa, que já passaram por onde a gente está passando hoje, porque são países com mais de 2, 3 mil anos, estão muito além de nós, e por isso também eles são muito bem desenvolvidos. A gente identifica na cultura deles uma desenvoltura muito melhor que a nossa, porque eles já passaram pelo que a gente está passando, eles já souberam adequar, então eles adequaram, então eles municipalizaram a segurança pública, que é algo que a gente pede há muito tempo aqui no Brasil, é a municipalização da segurança, assim como foi feita a municipalização do trânsito. É necessário. Por quê? Porque a segurança vai muito além da repressão. A segurança começa na relação com a comunidade, a segurança começa no social, a segurança também perpassa pela educação, e a segurança garante inclusive todos esses tipos de coisa, porque se não é a segurança, não tem como dar educação as crianças. Se não tem segurança, não tem como funcionar os postos de serviço. A gente vê isso aqui. Quando a gente para em greve, o que é que os postos de saúde fazem? Fecham. É ou não é? A gente faz greve aqui em Recife. Os postos de saúde param de atender. É uma dor no coração, inclusive, isso. Mas porque a gente tem que lutar pelos nossos direitos. E quando a gente luta pelos nossos direitos como trabalhador, não é só por nós da guarda. É por todos os serviços públicos municipais que vêm sendo atacados nos últimos anos aqui na minha cidade. Tá entendendo? Mas a primeira coisa que fazem é fechar os postos. Porque não tem guarda. Então não dá para funcionar sem guarda. Porque sem segurança não tem saúde. Porque sem segurança não tem escola. Porque sem segurança não tem atividade de lazer. Então é necessária a segurança para todas as outras coisas acontecerem. Mas é necessário também que todas as outras coisas aconteçam para que haja uma plena segurança. Tá? Então, essa experiência... Josias está falando aqui, eu preciso sair, eu quero assistir depois. Beleza, Josias? Vai ficar gravada a live, tá, gente? A gente vai ficar conversando aqui de forma informal, por isso que eu também não trouxe ninguém hoje. Então vamos lá. Peru que diz que esse é limitador, era o que a gente estava falando, do limitador. Tem a ver com os PMs na Câmara. Também, viu, Peru? Que isso aí, sem dúvida, tem dedo da FENEM, tem dedo da galera que não quer deixar a guarda crescer. Então, como eu estava falando, a municipalização da segurança é algo que seria muito importante. Foi feito em todos os países. A maioria dos países, na verdade. Todos não, como a gente bem comentou. Mas na maioria dos países que há uma democracia, a polícia é local. As pessoas chamam o xerife, nos Estados Unidos as pessoas chamam o xerife pelo nome. Então essa é a nossa diferença, essa é a diferença da guarda. É porque a gente está próximo da comunidade, as pessoas nos conhecem, nos chamam pelo nome. A patrulha Maria da Penha, quando vai fazer uma visita a uma assistida, a vizinha sabe que já pode contar com eles, um vizinho sabe que é para ele se comportar, senão a patrulha vai estar lá. Tem sempre uma senhorinha que oferece o bolo e o café, porque a gente tem essa proximidade com as pessoas. Então, quando se houve aquele período de ditadura no país, que houve uma forte opressão e divisão de sociedade e militares, que existe essa divisão, e eu faço questão de dizer aos nossos colegas, não nos envolvamos nessa divisão, certo? Existe essa polarização. Então, quando houve essa divisão, as pessoas, a sociedade civil passou a ver sempre com maus olhos as polícias militares, certo? Então passou a ver com mais olhos a polícia que era militar. E aí isso foi corroborado ao longo dos anos por realmente uma segurança pública ineficaz, que a gente vê isso, porque não mudou, não se adequou, não se modernizou enquanto sociedade, porque a sociedade aumentou, os crimes mudaram e as polícias não se adequaram também a isso. Além do que começaram em certos momentos, como a gente bem vê agora, acontece a questão do aumento da violência policial. E isso aí afasta ainda mais as instituições de segurança da sociedade. E como eu vinha dizendo, com essas questões de sociedade e militarismo, e essa má experiência da sociedade com os militares,
começou a ser discutido um levante das instituições que não eram militares e vinham sendo permeadas por militares. Nossas guardas, até um dia desse, inclusive até 2014, a maioria era comandada por militares, por membros militares. Então, e até hoje a gente ainda tem, tá? A gente ainda tem instituições que o comando é militar. Então, o que é que acontece? Começou a ser desenhado para a guarda uma forma de os militares não estarem envolvidos com as guardas, de a guarda ser civil, ser comandada por civil e de carreira e não ser treinada em ambientes militares, certo? Então, por isso que vem essas mudanças na 13.022. Estabelece que a guarda tem o comandante da guarda tem que ser de carreira e a gente não pode ser treinado por instituições militares. O Peruco fala aqui o seguinte: temos que municipalizar a segurança pública com o ciclo completo. Perfeito, Peruco. A gente vai falar posteriormente de ciclo completo de polícia. Mas, de fato, a municipalização da segurança pública é algo muito mais eficaz. Por quê? Por causa daquilo que a gente estava conversando. É muito mais interessante se ter uma segurança preventiva do que ter que agir com a repressão diuturnamente. Não é verdade? Porque a repressão ela vai punir o crime que já foi cometido, mas ela não adianta para evitar o crime de ser cometido. E isso aí não faz muita diferença para quem é vítima, né? Tem que falar mesmo, nossa base não quer aceitar ser civil, é um problema de crise existencial. Existe muito isso, Evandro, infelizmente, e é uma coisa que... Por isso que eu falei que ia começar o assunto chato, que era pedra no sapato. De fato, a gente tem muitos membros na nossa instituição que gostariam de ser militares. Que, na verdade, o que eles têm é um único modelo de polícia, que era o que existia. E não conseguem entrar na cabeça deles que nós hoje temos o nosso modelo de polícia. O nosso modelo de polícia comunitária, que é a Guarda Civil. A gente não precisa se espelhar em mais ninguém, a gente tem identidade própria, a gente tem a nossa atividade própria, a gente tem a nossa formação própria, que é completamente diferente das formações militares. As formações militares, por sua vez, foram criadas lá atrás para criar guerrilheiros, porque os militares antes era só o exército, que ia proteger o país. Inclusive, naquele momento que foram criadas as polícias militares, tem um advogado que fala isso. Tem um advogado que é especialista em segurança pública, depois eu vou ver o nome dele para deixar para vocês aqui, que ele fala muito isso. Quando as polícias foram estabelecidas e foram militares estaduais, estabelecidas como militares estaduais, é porque havia naquele momento havia um suposto risco de invasão ao país. Então, o que existia naquela época no mundo inteiro eram questões de guerra por apropriação de territórios. Então, por isso foram criadas, além do exército, as polícias militares continuaram ali. Mas já se passaram 50 anos e isso não aconteceu. Essa guerra não existiu, a guerra na verdade foi interna. E aí com essa guerra interna as polícias não se adequaram. As formações das polícias militares antigamente, que eram para criar guerrilheiros mesmo, para ir para a guerra, guerrilheiro no ponto de vista de pessoas que têm capacidade de ir pra guerra, tá? Que aí passa por aquelas capacitações dentro de mata, passa 3 dias sem comer, sem ir no banheiro, porque aquilo ali é uma condição criada para reproduzir como se a polícia estivesse enfrentando uma guerra, porque era o esperado naquele momento. E infelizmente até hoje isso não se modernizou. Hoje a gente tem uma violência diferenciada disso. Hoje a gente tem uma violência que ataca outros setores, que não é guerra, que não é dentro do mato, que não é 3 dias sem fazer xixi. E os treinamentos das polícias não se adequaram a isso, infelizmente.
Mas os treinamentos da Guarda Municipal se adequaram, justamente porque a gente teve essas reformulações na nossa lei, o marco regulatório, a gente foi incluído no SUSP, a gente hoje tem uma grade curricular no Senasp, que eu acho interessante que o Senasp pegue inclusive todas as polícias e refaça toda a sua grade de formação, sua grade curricular, para poder transformar as polícias realmente em seguranças urbanas, que é a violência que a gente convive hoje, e é necessário. Então a gente, infelizmente, ainda tem um modelo, a gente tem colegas, muitas vezes dentro da nossa guarda, que foram das instituições militares, que foram da Polícia Militar, que foram do Exército, foram da Aeronáutica, da Marinha. Então o modelo que eles têm na cabeça deles de segurança, de disciplina, de formação é aquele. E aí, por que ele não consegue tirar isso quando ele chega aqui na instituição? Porque ele não tem uma instituição forte que mostre a ele que ele está num lugar diferente e que capacite ele para esse lugar diferente. Porque o nosso maior problema é a identidade. São coisas que eu vivo conversando com o pessoal aqui, que é sobre comunicação. Eu sou formado em comunicação. E a gente não precisa ser só formado em comunicação. Várias pessoas já leram, inclusive, O Príncipe de Maquiavel. E sabe que tem estratégias de conquistas, né, de conquistas de guerra, que servem até hoje para lideranças políticas, lideranças que assumem cargos nas nossas instituições, e eles utilizam isso, e isso é medieval, isso é antigo demais, qualquer um pode ter lido aí O Príncipe de Maquiavel. Se não leiam, porque vocês vão entender o que eu estou falando. A gente tem pessoas que quando assumem a instituição, eles fazem questão de dividir, certo? Dividir para conquistar. Isso é muito antigo. Então, eles dividem para conquistar. E é isso que os militares muitas vezes fazem na nossa instituição. Eles nos dividem para conquistar a gente. Porque uma instituição dividida é uma instituição fraca, não é uma instituição forte, certo? Uma instituição fraca, ela não consegue ter uma identidade. Outra coisa que nos fazem é roubar a nossa identidade, mudam a nossa farda. Eu sou às vezes até chata com relação a isso. Fizeram agora um fardamento novo para a CTTU. E eu falei que eu não gostei. Tá lindo. Verde-limão, eu adoro verde-limão. Tá muito massa. Se eles tivessem agentes de trânsito, mas eles não têm, eles têm guarda municipal. E essas coisas são para tirar a nossa identidade. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso tira a nossa identidade. Veja se na polícia militar eles se permitem trocar a farda deles. É a mesma farda no BPTran. É a mesma farda no BPRV. São batalhões de trânsito. Ninguém bota verde-limão neles, não. O máximo que faz é quando estão naquelas operações, bota o coletinho. Bota o coletinho por cima da farda. E quando tá naquelas operações grandes, de blitz, não sei o que, com alguma campanha, aí bota aquele coletinho. Porque senão trabalha normal, com farda normal. Porque é identidade. E uma instituição forte, ela tem a sua identidade, ela preserva a sua identidade, ela dá formação para os seus agentes, para dizer, para ele saber quem ele é, para ele saber o que ele faz, para ele entender a legislação, para ele entender a rua, para ele entender com que tipo de violência ele está agindo e principalmente para ele ter doutrina de espírito, de corpo, do que ele deve fazer. Doutrina não é só pro mal não, tá? Doutrina pro bem. A doutrina de que ele é um guarda, de que ele é um cara compromissado, de que ele tem que manter uma postura ética porque ele é uma autoridade de segurança. Então ele tem que ser o exemplo. Então tudo isso se dá dentro de formação e convivência diária. Convivência diária com as pessoas. E a gente não tem. Tá entendendo, Evandro? É isso que falta a gente. Leve isso para sua guarda. A ferro e fogo. Eu vejo aqui na minha. Isso não tem. E pior, buscam acabar com isso mesmo. Uma hora dá um curso diferente. Aí na outra hora dá outro curso diferente. Não existe um padrão. Não existe um padrão para trazer as pessoas para esse padrão de guarda. E aí o cara que esteve lá na instituição militar, ele entender que ele não é mais militar. Ele entender que ele está numa instituição civil. E eu, não, sinceramente, não sei porque isso... Eu já conversei com policiais, inclusive civis. Digo, bicho, na tua instituição tem uma galera que quer ser militar de todo jeito. Ele fez às vezes até tem quando entra, mas depois o cara pega o ritmo
E por que nas guardas não estão pegando o ritmo? Porque a gente tem gente assim com 20 anos de guarda. A pessoa com 20 anos aqui não pegou o ritmo. Porque falta identidade. Falta identidade. E é isso que é necessário. Guardas municipais, polícia do passado, presente e do futuro. Sem dúvida, Peru, que a gente foi criado antes da polícia militar, né? As guardas foram criadas antes, período feudal, inclusive. Foi a primeira segurança. Vamos lá. Mandu, querido, atrasado, mas cheguei. Seja bem-vindo. Marvi também, seja bem-vindo. Uniforme azul marinho, tá na lei federal. Exatamente, Peruque. E aí aquela coisa, mas foi só na gandola, botaram só aqui o verde limão. Irmãos, não sabe o poder que isso tem de mudar a identidade da corporação. Retirar, na verdade, a identidade da corporação. E aí, sabe o que acontece? E isso existe aqui? Qualquer colega de Recife aí, desafio, qualquer colega de Recife que tiver aqui dizer que eu tô mentindo. Os guardas que são agentes de trânsito e os guardas que são do patrimônio se sentem em instituições completamente diferentes. Se sentem diferentes. Há inclusive uma divisão. Até os grupos sociais, assim, os grupos de amizade e tal, é um grupinho aqui do patrimônio para conviver, é o grupinho aqui do patrimônio e é o grupinho aqui do pessoal que trabalha no trânsito. Porque isso divide. E isso é utilizado o tempo inteiro. E é aquela questão que a gente estava falando, o Peru que bem mencionou, é a questão dos militares e das atividades militares que vão permeando a instituição, que deveria e deve ser totalmente de caráter civil. Né? E justamente, como eu estava dizendo, por aquela má experiência do povo brasileiro com os militares no governo, eles criaram a Lei 13.022, não só a Lei 13.022, mas todas as outras, inclusive a nossa Constituição, de uma forma que pudesse... Boa, Morato! Seja bem-vindo, querido. Morato lá de Vitória, chegando aí agora. Dividindo a nossa instituição para não se contaminar com aquelas prerrogativas, para poder fazer um trabalho diferente, para poder ser de forma diferente. E vou dizer uma coisa a vocês, é a melhor coisa que a gente tem, é a gente querer ser diferente, porque se a gente for igual, eles acabam com a gente. A gente só existe porque a gente é diferente, a gente não pode fazer a atividade de outra corporação, é desvio de função. A gente não pode fazer a atividade de outra corporação, a gente tem que fazer a atividade da gente, e é por isso que a gente pode e deve querer ser diferente. A gente tem que ser diferente. Então, uma das coisas que o pessoal tinha pedido... Gente, vocês têm alguma pergunta? Vou abrir aqui para pergunta para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum assunto que a gente queira conversar. Porque teve gente que me pediu aqui para a gente falar sobre as leis que uma guarda tem que ter. Tem guarda que foi criada e sequer tem uma lei de criação, infelizmente, né? Então, uma guarda municipal, para ela ser formada, ela precisa de uma lei, certo? A lei que a cria a guarda e cria os cargos, né? Quantidade de cargos. Foi criada aqui a guarda, tem 50 cargos. Foi criado 50 cargos. O executivo tem que mandar para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal vota em 2 sessões, aprovando por 2 sessões, volta para o prefeito sanciona e aí ele pode fazer concurso público para suprir essas vagas. Beleza? Essa lei, ela tem que ter o mínimo necessário, que é como a guarda vai funcionar, a criação do quantitativo dos cargos e onde ela vai funcionar. Outra coisa que é necessário para a guarda é sobre CNPJ. A guarda municipal, após ela ser fundada, ela precisa criar o seu CNPJ. Hoje em dia, muitas coisas está podendo ser feita sem o CNPJ, mas tem que ter no mínimo a lei. Mas o CNPJ ele funciona inclusive para compra de materiais. Tá? Precisa da CNPJ para compra de materiais. Então você vai comprar colete balístico, vai comprar taser, vai comprar taser. Taser é a arma americana. Aquela amarela é a arma de choque, a amarela é a taser. Aí no Brasil existe uma nacional, que é a da Condor. Ela chama Spark, ela é a preta com laranja. Tá? Não sei se vocês já viram, mas é a preta com laranja.
E ela é muito eficiente. Se tiver em dia, carregada, com cartuchos em dia, tá? O Evandro tá falando aqui, manda pedindo pra falar de plano de cargos e carreira. Eu começo já já, tá, amigo? Vamos só falar mais um pouquinho de lei de criação, estatuto, aí a gente passa para plano de cargo. Sou de uma unidade operacional e levo porrada valendo porque levo essa visão para os meus companheiros. Como você vê essa questão das operacionais? Então, eu sempre fui de operacional, tá? Eu sempre gostei de trabalhar operacional. Hoje em dia eu não trabalho mais por uma questão política no meu município. Aqui a gente sofre perseguições políticas. Não sei como é no de vocês, mas aqui é assim. Por exemplo, eu ajudei a fundar a Brigada Maria da Penha, trabalhei em todo o projeto, levei para o vice-prefeito, a gente fundou a Brigada Maria da Penha, fui trabalhar lá por conta disso, por ter trabalhado na fundação, fui trabalhar lá na Brigada Maria da Penha e a gente teve uma greve, obviamente eu aderi à greve junto com a minha categoria e após a greve me tiraram da brigada, me jogaram num posto para trabalhar à noite. E é sempre assim, felizmente, mas eu fui do GTO, fui retirado do GTO também, porque lá a gente não podia participar de uma assembleia, a gente não podia participar. E aí, entre trabalhar onde eu quero, onde eu gosto, e lutar pelo direito da minha categoria, eu fico por batalhar pelo direito da minha categoria. Então, o que acontece? Essa questão, Evandro, eu sempre fui de operacional, eu sempre gostei, inclusive se a gente voltar a ter condições de trabalhar, eu sou a primeira a pedir para voltar pro GTO. Que eu gosto do trabalho de rua, eu gosto do trabalho, eu gosto do atendimento da Brigada Maria da Penha também. Então é o seguinte, como eu disse a você, sabe por que a gente ainda leva porrada? Porque companheiros que têm a mentalidade distorcida sobre a nossa função, tá? E muitas vezes gostariam de estar numa instituição militar, eles ainda não, a instituição ainda é fraca para mostrar a ele onde ele está, tá? Muitas vezes é um problema de comando, tá, Evandro? Muitas vezes é um problema de comando. Muitas vezes o próprio comando tem essa visão, porque em toda instituição não adianta a gente se enganar, por mais que a gente goste dos nossos líderes, mas a instituição é o espelho do líder. Então, se você tem um líder forte, que pensa dessa forma, que quer o espaço da guarda como é a guarda, então você vai ter colegas pensando mais dessa forma também, seguindo isso. Ou pelo menos esses colegas vão se destacar mais. Essa visão vai se destacar mais. Então assim, se você leva a porrada dos seus próprios companheiros, porque você está mostrando a eles quem é a guarda, fica difícil. Porque inclusive é bem difícil o agente tá num serviço público e ele querer que a guarda seja o que ele quer que ela seja. Tá? A guarda não é o que eu quero que ela seja, o que Marília quer que ela seja, o que fulano A, B ou C quer que ela seja. Tem uma lei. Tem uma lei que diz isso. E você pode gostar da lei ou não, mas ela existe, é ela quem manda. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então a gente tem que seguir essa lei. E o que eu estou trazendo para vocês aqui é que vocês entendam que a lei foi feita com fundamento. Tá? Porque se a gente não tivesse essa lei, a gente estaria ainda sendo comandado por militares, a gente estaria ainda sofrendo perseguições militares em instituições como instituições militares. A gente era capaz de ter pena de prisão aqui. As polícias militares, a penalidade é a prisão. Eu tenho um colega da polícia militar que ele faltou serviço injustificadamente alguns dias e foi preso 30 dias. E a maior penalidade lá, ele levou a maior penalidade por causa de falta. Falta não justificada. Aqui, a gente falta, mas o que pode acontecer é a gente levar o desconto, que obviamente está correto. Se a gente não trabalhou, a gente não faz jus ao pagamento. Então eles vão e fazem um desconto. Mas ser preso, são arbitrariedades que aconteciam na guarda, inclusive, assim, poderiam estar acontecendo ainda hoje. Era capaz de terem construído um CREED pra gente, né? Vou precisar do seu apoio futuramente na Guarda de Vitória para criarmos o grupamento Maria da Penha. Conte comigo, Morato. Se tem uma coisa que eu gosto, Morato, é de fazer Patrulha Maria da Penha. Se tem uma coisa que eu gosto é de ajudar a criar a Patrulha Maria da Penha. Graças a Deus a gente já conseguiu ajudar a fundar várias patrulhas. Eu não sei exatamente o quantitativo, mas várias patrulhas. A última foi Serra Talhada. Muito bom. Conte comigo, Morato, conte comigo e eu quero encontrar você lá numa posição bem legal, viu? Chega lá no gabinete para tomar café
e discutir sobre isso. Lutem para elevar ao Estado a secretaria das corporações. Certo? Eu acho também que deve existir uma secretaria a nível Estado. Qual o problema da gente aqui hoje? O governo do nosso Estado ele não é simpático à causa das guardas. Não é por questão ideológica, nada não. Muitos se enganam, acham que é por ideologia, isso e aquilo, e isso é uma mentira. Na verdade é questão política mesmo. Questão política porque eles são rodeados de militares, eles são aliados da grande cúpula coronelista aqui em Pernambuco. A aposentadoria especial, o prefeito pode aprovar? Pode, Eduardo. O município tem autonomia para legislar, certo? Pode ser feito no município, sim. Eu falei isso por muito tempo, disseram que não, que era inconstitucional, que não sei o que lá, um bocado de cidade conseguiu, inclusive após a reforma da Previdência também. Conseguiu fazer na sua cidade. Figueiredo, meu querido, boa noite e parabéns pelo dia de hoje. 30 anos da Guarda Municipal de João Pessoa. Abraço ao comandante Figueiredo, meu amigo. Aqui em Vitória estou passando mesmo. Perseguição, né, querido? Apoiar a oposição gera isso. Mas o seu cargo é seu, tá? Você fez concurso público, seu cargo é seu. Deixa ele ciscando. Tenho 77 dias de suspensão. Tá ganhando de mim, hein, Peruque? Eita, Peruque. E 2 repreensões por lutar pela classe há 23 anos, dos 28 de serviço. Muito bem, Peruque. Você tá ganhando de mim, viu, Peruque? Mas uma hora eu chego lá em você. Eu tenho 34 dias de suspensão. Eu tenho 34 dias de suspensão. Somando a suspensão toda, eu tenho 34 dias. Inclusive, hoje me tiraram do meu plantão, que estou há 4 anos. Bem-vindo ao time, Morato. É isso mesmo. Quem luta pela sua guarda geralmente é perseguido. Governos ditatoriais, eles perseguem o servidor público. Infelizmente. E isso é absurdo. Isso é absurdo. Aí é isso que eu digo a vocês. Você imagina se a gente fosse militar, né? A polícia militar tá aí, demitiram as lideranças da polícia, fecharam a associação que para reabrir deu trabalho, teve que ir para a justiça, só reabriu depois de 4, 5 anos. Tem GM que quer ser polícia. Polícia ele é. A questão é que ele não é policial militar. Ele é guarda municipal e realiza policiamento comunitário, preventivo, o jeito que ele quiser chamar, só não militar. Vamos lá. Eduardo. A gente tá brigando aqui para ter a Maria da Penha, uma VTR específica para isso. Muito bom, Eduardo. Se quiser, eu mando para você o projetinho todinho, tintim por tintim, até o formulário das viaturas eu fiz. Mando para você na hora. Ó, isso eu gosto, é um trabalho que eu gosto, é o trabalho com as mulheres, porque é um trabalho muito gratificante, muito gratificante. Você chegar na casa da vítima assim, ela se sentir confortável com você, uma pessoa que não está se sentindo confortável com ninguém, e ela se sente confortável com você, conversa com você. Eu entendi, Peru, que era ironia, entendi. Mas para não deixar brechas para os nossos colegas, a gente explica direitinho. Quis dizer que se tornar as guardas municipais como secretaria municipal. Ah, tá. Secretaria municipal, muitos municípios já tem, tá, Peruque? Agora eu tô entendendo o que você tá dizendo, transformar a própria guarda numa secretaria, né? A gente tem criado as secretarias de segurança. Por exemplo, eu tenho a secretaria de segurança. Mas hoje a minha secretaria de segurança, ela faz o trabalho da secretaria social, de ação social. É completamente distorcido. Então, o que acontece? A gente tem secretaria de segurança, mas não funciona exatamente propriamente só para guarda, só para segurança. Até porque, de fato, eu concordo que a segurança não passa só pelo policiamento, tá? Mas a segurança também passa por tudo. E tu já pensou se a segurança fosse cuidar também da educação? Não tivesse uma secretaria de educação, fosse tudo ligado à segurança? Não dá, né? Não dá para misturar as coisas. E a segurança precisa da educação? Precisa. Da mesma forma que a educação precisa da segurança. É como a gente falou. Ó, cara, quando a gente para, não funciona posto, serviço. Não tem aula, tá?
as coisas não funcionam. Porque tem que ter segurança para funcionar. Porque os serviços são serviços de valores. Existem valores. Quando um médico abre o posto médico lá, ele, o pessoal do administrativo, o pessoal da enfermagem, tal, eles precisam de segurança. Tem gente que chega para ser atendido baleado e vem gente de fora querer terminar o serviço dentro do estabelecimento de saúde, do posto de saúde. Tem gente que chega revoltada, tem gente que chega drogada, infelizmente, precisa ser atendido, mas está drogado, quer quebrar as coisas. Então precisa de segurança. Precisa da segurança para tudo, e tudo precisa da segurança. É interligado, o serviço municipal ele é interligado, a gente não consegue fazer uma coisa sem a outra. Mas aí você imagina, segurança também é feita com educação. Mas aí por causa disso a Secretaria de Segurança vai cuidar da educação no município? Não faz sentido, né? E é mais ou menos assim que a cabeça do pessoal aqui na minha cidade hoje em dia funciona. Mas se Deus quiser, esse é o último ano dessa gestão, em nome de Jesus. E ano que vem a gente com certeza vai ter uma gestão mais participativa nesse sentido, mais empática ao serviço público municipal, mais empática ao serviço da guarda e que possa transformar a nossa instituição numa instituição muito melhor. Aí eu mando falar aqui o seguinte, o mal das GCMs ainda é isso, ser comandada por coronel, o que não acontece na Polícia Civil. Cadê que a Polícia Civil permite? Cadê que a Polícia Civil permite ser comandada por um militar? Permite uma bexiga que permite. Duvido os delegados deixar. E é isso que eu tô dizendo. Ninguém quer. Sabe por que ninguém quer? Porque já deu errado. A gente já viu que deu errado, minha gente. Foi feita uma pesquisa. Esqueci o nome do coronel. Ele é até coronel. Ele fez uma pesquisa que mostra que 80% dos praças, tá? Os oficiais não querem não. Mas 80% dos praças concordam com a desmilitarização das polícias militares. Aí, o que é que os coronéis fazem? Eles vão pra... Eu vi um vídeo do capitão... Como é aquele deputado? Aquele que vive metendo pau na guarda. Capitão, ele é capitão. Capitão é um problema. Porque capitão, ele nem é tenente, nem é coronel. Aí ele fica ali, ele ainda não tá se sentindo muito coronel porque ele ainda não é major. Mas também ele não quer se sentir tenente porque ele já passou por lá. E ele tem um problema de ego terrível. Todo lugar que tem um capitão tem um problema. Pode ver. Esse deputado, ele mete o pau nas mãos. Esqueci o nome dele. É capitão alguma coisa. Se alguém lembrar aí, me avisa. Então esse capitão, ele vai pra internet, o que é que ele faz? Ele faz assim, estão querendo acabar com a polícia militar, querem acabar com a nossa instituição, querem colocar a segurança pública toda na mão da guarda. Pensou? Quer botar tudo na mão da guarda, querem municipalizar a segurança para a guarda assumir. Municipalizar o trânsito, os batalhões de trânsito não trabalham mais não, Acabou a PRF, foi. Acabou o BPRV, acabou o BPTran. Vê, aí, só que não é ignorância dele não, tá? Ele faz isso de propósito. Ele faz isso pra iludir o pessoal dele. Aí o cara, o soldadinho lá embaixo, não sabe de nada, tá ouvindo aqui. Pô, é mesmo, É mesmo, pai, que estão querendo fazer, meu irmão. Aí o cara já fica com raiva do guarda. O cara que trabalha na rua com guarda, ele fica com raiva de guarda. Fica com raiva de guarda, não quer saber de guarda, porque guarda quer tomar o lugar dele. Gente, isso não existe. Desmilitarizar a polícia militar é apenas deixar de existir aquelas normas militares. A justiça militar, deixar de estar julgando o servidor, porque querendo ou não, o policial militar é um servidor como qualquer outro e ele tem os direitos dele, ele teria que ter os direitos dele preservados. É absurdo pegar uma penalidade de 30 dias preso, longe da sua família, do seu filho, da sua esposa, sem poder fazer a segurança da sua família. Né? Porque o cara 30 dias preso, ele não está podendo fazer a segurança da família dele. Por causa de falta. Isso é absurdo. Então é por isso que se fala em desmilitarização da polícia militar. E nessa pesquisa o coronel apresentou 80% dos praças. Praça é soldado a sargento, tá? 80% dos praças
concordam com a desmilitarização. Gente, a live vai cair. Eu vou sair e vou voltar pra gente conversar, tá? Evandro, salva esse teu comentário aí pra eu ler depois, tá bom? Desmilitarizar não quer dizer acabar com a polícia. Exatamente.